Hoje nós temos a satisfação de contar com a aula da doutora Carolina, né? Colega nossa de Campinas, que gentilmente está cedendo o tempo dela para compartilhar os conhecimentos dela nessa aula de cefaleia. Bom dia, Carolina, muito obrigado pela presença. Pode ficar à vontade aí para começar a sua aula. Obrigado. Bom dia, Pablo. Obrigada pelo convite. A primeira aula online que eu faço. Estou estreando aqui no Zoom. Espero que seja uma aula que possa acrescentar algo para vocês. Bom, então, inicialmente, como a gente tinha conversado a respeito de uma aula de urgências, e pensei em fazer uma aula de AVC hemorrágico, mas aí eu pensei em abordar esse tema de uma forma um pouco diferente, partindo de uma queixa que é muito comum de a gente encontrar nos pedidos médicos, né, na nossa prática diária, que é a cefaleia. Bom, as cefaleias são então classificadas como primárias, secundárias, sendo as primárias sem nenhuma causa subjacente, né? Sendo a enxaqueca, a cefaleia tipo tensional, e as secundárias, que são as que trazem maior papel do radiologista, que são cefaleias atribuídas a alguma causa secundária, uma patologia. Pode ser desde relacionada ao trauma até infecção relacionadas ao uso ou à retirada de medicações e a alterações vasculares e não vasculares. Eu vou focar minha aula nessas desses dois itens, né? E que eu acho que é um assunto muito extenso se for abordar tudo. Então, cerca de 2 a 4% dos pacientes que comparecem à emergência têm essa queixa de cefaleia, sendo que somente desses 4% vão apresentar uma cefaleia secundária ou patológica. E se a gente levar em consideração só aqueles pacientes que têm uma cefaleia de início mais recente, esse número vai subir para 14%. E quando a gente deve investigar a cefaleia com métodos de imagem, né? A gente tem que, desde 2003, foram criados critérios para estreitar o diagnóstico, né? E facilitar o clínico a saber quando ele deveria investigar por imagem. E inicialmente levava em consideração, foi feito um acrônimo chamado, descrito como SNOOP, e que levava inicialmente lá em 2003, considerava os sintomas sistêmicos ou doença sistêmica, alterações neurológicas, o início, né, início agudo da cefaleia ou depois de 40 anos, e o padrão da cefaleia, ou a mudança do padrão. Isso foi mudando ao longo dos anos, e agora em 2019 foi feita uma lista muito mais extensa, e dentre as mudanças acrescentaram mais um N, que seria uma história de neoplasia, e o P passou a ser 10 Ps, né? Além do padrão, também incluíram a cefaleia posicional, aquela que é precipitada por esforço físico, associada ao papiledema, e uma cefaleia progressiva com a apresentação atípica, gestação, né? Entre outros. E eles classificaram como sendo red flags, né? E só prestar atenção que a febre, a cefaleia com associada à febre não é uma red flag, só que se vier acompanhada de outros sintomas como perda da consciência ou rigidez de nuca, aí passa a ser um red flag, né? Prestar atenção na cefaleia de início abrupto, que é
chamada de thunderclap headache, ou cefaleia entrovoada, que é uma cefaleia que tem uma característica particular, em que ela vai apresentar um pico de intensidade em 60 segundos. Muitas vezes é descrita como a pior cefaleia da vida, que pode ser episódio único ou recorrente. E o início pode ser espontâneo ou associado a esforço físico, manobra de Valsalva. A importância da thunderclap headache é que ela pode estar associada a uma cefaleia secundária, no caso, associada a uma hemorragia subaracnoide, em até 47% dos casos. E como a gente deve investigar, como os clínicos devem investigar essa cefaleia? O American College of Radiology dividiu, né, levando em consideração a apresentação da cefaleia, o tipo de cefaleia, os sintomas e sinais neurológicos do paciente e falando qual que é o exame inicial a ser feito. Então, no caso de uma cefaleia do tipo thunderclap, a investigação inicial apropriada é com tomografia sem contraste, podendo a tomografia com contraste ser apropriada. Já no caso de uma cefaleia, paciente que tem cefaleia, mas que ela mudou ao longo do tempo, e com outros, quer dizer, um paciente que tem uma cefaleia crônica e teve aumento da frequência ou novos sintomas associados, né? A investigação inicial seria com uma ressonância com contraste ou sem com contraste, ou uma ressonância sem contraste. Então, isso guia muito qual exame deve ser pedido inicialmente. Eu dividi a aula em 4 subtipos, né? Vou dar mais ênfase aos primeiros 2 tópicos e vou citar alguns outros. Então, quais são os achados de imagem relacionados à cefaleia secundária? A gente pode encontrar hemorragia, anormalidades vasculares, edema ou efeito de massa e outros. Então, falando primeiro das hemorragias, que tipo de hemorragia a gente pode encontrar nos pacientes com cefaleia? A gente pode encontrar uma HSA secundária, ruptura de um aneurisma, a presença de um aneurisma micótico ou infectado, uma HSA perimesencefálica não aneurismática, alguma hemorragia intraparenquimatosa, seja ela secundária, hipertensão, angiopatia amiloide, uma malformação arteriovenosa ou uma fístula arteriovenosa dural. E também o hematoma retroclival espontâneo. A HSA secundária, a ruptura de aneurisma, é a causa não traumática mais comum e representa cerca de 85% das hemorragias subaracnoides espontâneas, sendo que a localização dos aneurismas, quais são os locais que a gente sempre tem que prestar atenção quando a gente está diante de um exame de anjo, por exemplo. São as artérias comunicantes anteriores, comunicantes posteriores, a bifurcação das artérias cerebrais médias, o topo da artéria basilar, a artéria carótida interna terminal ou a parede posterior, a artéria cerebelar superior e a artéria cerebelar posterior inferior. E mesmo na tomografia sem contraste, a gente já pode ter alguma ideia, ter algumas dicas de qual é o local do aneurisma, sendo que o epicentro do sangue, o lugar que tem maior sangue extravasado, pode predizer a localização do aneurisma. Então, esse caso aqui, um paciente com uma HSA cisternal, muito importante, e também com hemorragia subaracnoide na convexidade frontal. E se a gente prestar atenção, essa região aqui é a região que tem o maior acúmulo de sangue, né? E quando a gente sobrepõe a anjo desse paciente, a gente vê que bem nessa localização a gente consegue ver um aneurisma, né? A gente pode também ver a HSA nos exames de ressonância magnética,
como um hipersinal aqui nos sulcos entre os giros corticais na sequência FLAIR, lembrando que esse hipersinal não é patognomônico de hemorragia, a gente pode ver esse mesmo hipersinal em infecção, processo inflamatório infeccioso, né? E também numa carcinomatose leptomeníngea. E só que na sequência gradiente, esse baixo sinal, ele pode ser patognomônico, né? Quer dizer, patognomônico não, mas pode ser bem evidente, bem encontrado, com uma alta sensibilidade. Pensando nas técnicas de imagem mais recentes, como o Vessel-Wall, ela tem aplicabilidade na investigação desses aneurismas, porque foi descrito que quando os aneurismas rotos apresentam um processo inflamatório ao redor, esses aneurismas vão apresentar uma impregnação circunferencial, né? Então, isso seria importante, seria útil naqueles pacientes que têm múltiplos aneurismas, né? E para guiar qual seria o que sangrou e qual o necessário para embolização. Falando agora um pouco do aneurisma micótico, as artérias cerebrais são o terceiro local mais comum desse tipo de aneurisma, e uma infecção vai levar à destruição da parede arterial com uma ruptura ou formação de pseudoaneurisma, sendo que a circulação anterior é mais frequentemente acometida, e eles tendem a ter uma localização mais periférica, né, a partir de ramos opérculo insulares e corticais, no caso dos ramos da artéria cerebral média, do que os aneurismas não micóticos, que tendem a ter uma localização mais central. Então, esse é um caso de uma paciente do sexo feminino, de 27 anos, com cefaleia e crise convulsiva há 3 dias. A gente consegue ver uma lesão arredondada com baixo sinal aqui no T2, no sulco aqui na fissura silviana, no aspecto mais posterior do sulco da ínsula aqui. No FLAIR a gente consegue ver ainda o baixo sinal, mas uma discreta alteração de sinal aqui na substância branca subcortical. Essa lesão tem um baixo sinal aqui no gradiente e pós-contraste a gente consegue ver bem a lesão bem arredondada relacionada aqui à estrutura vascular. Essa paciente foi para embolização e não conseguiram embolizar esse aneurisma e a paciente passou a ter uma piora da cefaleia e esse exame foi realizado 3 meses após o outro exame. A gente ainda consegue ver aqui a lesão arredondada, mas o que chama atenção foi que houve um aumento importante do edema ao redor desta lesão, né, do parênquima ao redor, e uma impregnação uma impregnação meníngia bem grosseira, né? E esse era um caso de um aneurisma micótico tuberculoso, né? Dando continuidade, então, falando um pouco de hemorragia subaracnoide perimesencefálica não aneurismática, ela é responsável por cerca de, 15% dos pacientes com HSA não apresentam uma causa identificável. E 2/3 desses pacientes são pacientes que têm uma HCA perimesencefálica não aneurismática. Geralmente é um conteúdo hemático que vai ocupar a cisterna interpeduncular e pré-pontina. Pode haver até uma extensão para a cisterna quadrigeme, para a porção mais medial da fissura de Sylvius. Pode até ter um hemoventrículo, mas esse vai ser discreto e geralmente não tem hemorragia intraparenquimatosa. Aqui, o grande diagnóstico diferencial é com a ruptura de um aneurisma vértebro-basilar, que vai ter um sangue na mesma localização. Só que, diferentemente do aneurisma vértebro-basilar, essa hemorragia tem um curso benigno. E como que a gente faz para diferenciar? O que a literatura fala é que essa extensão só mais para a porção medial da fissura e um hemoventrículo bem discreto, só aquele depósito nos cornos occipitais, favorecem o diagnóstico para essa HCA perimesencefálica não aneurismática.
Então, aqui, um caso de um paciente de 34 anos com cefaleia associada à rigidez de nuca. Então, a gente vê aqui um sangue agudo, né, hiperatenuante, na cisterna aqui interpeduncular e pré-pontina. Na ressonância magnética, a gente vê aqui um conteúdo com hipersinal no T1, né, compatível com sangue já em uma fase subaguda de degradação da hemoglobina, e essa alteração aqui no flare. E o paciente foi submetido a angiorressonância com a técnica TOF e angiografia de subtração digital e não foi achada nenhuma causa para esse sangramento. Então, ficou esse paciente como uma hemorragia perimesencefálica não aneurismática e lembrando que tem uma baixa morbimortalidade. Esse artigo fala que essa hemorragia perimesencefálica não aneurismática é provavelmente uma hemorragia de origem venosa, né? E pacientes que têm essa hemorragia nesse artigo, eles apresentavam uma drenagem anômala, ao invés de drenar para a veia de Galeno, drenava mais posteriormente aqui para o seio reto, né? E falando agora um pouco das hemorragias intraparenquimatosas, os fatores de risco para esse tipo de hemorragia é o sexo masculino, idade avançada, baixa renda, alcoolismo, hipercolesterolemia, anticoagulação e abuso de drogas. Geralmente, além da cefaleia, esses pacientes apresentam vômitos, o que é mais comum nesse tipo do que nos pacientes portadores de HSA ou de um AVC isquêmico. E diferentemente do AVCI, que você tem um ictus, né, com um déficit mais instalado, o paciente com um AVC hemorrágico, ele vai ter mais um déficit gradual, de acordo com o aumento mesmo do hematoma intraparenquimatoso, né? Então, a causa mais comum nos pacientes idosos é a hipertensão, e esses sangramentos, esses hematomas intracranianos nesses pacientes costumam localizar na região núcleo capsular ou nos tálamos, né? Nos hemisférios cerebelares, no cerebelo ou na ponte. E o papel do radiologista, nesse caso, é localizar esses hematomas, medir e, se possível, fornecer o volume do hematoma, né? Que é mais fácil de você acompanhar através do volume se ele está aumentando ou sendo reabsorvido, e descrever no laudo as possíveis complicações, como hemoventrículo, herniações, hemorragia subaracnoide associada. Então, uma coisa que a gente um achado frequente nesses pacientes são as microhemorragias, e as microhemorragias são fatores predisponentes. Pacientes que têm isso, eles têm uma forte predisposição a apresentar esses sangramentos, né? Nos casos dos pacientes com hemorragia intraparenquimatose hipertensiva, essas áreas de microhemorragias vão ser também nas áreas frequentes do sangramento, seja na região núcleo capsular, nos tálamos, hemisférios cerebelares e no tronco encefálico, principalmente na ponte. Um aspecto que eu acho importante a gente descrever no laudo é quando o hematoma é heterogêneo, e porque isso daqui, descrito como sinal do redemoinho, né, na tomografia sem contraste, é um preditor de que o sangramento, que o hematoma pode se expandir, e essas áreas de hipoatenuação no meio de áreas hiperatenuantes estão relacionadas a áreas de sangramento ativo, certo? Outro sinal que a gente pode ver também, que pode predizer a expansão do hematoma, é o spot sign, que é uma área de contraste, né, de extravasamento de contraste aqui no interior do hematoma, quando a gente faz a angiotomografia, e essa área de pontiforme de extravasamento de contraste, ela não tem relação, né, não está próximo ou relacionado a nenhuma estrutura vascular, então é uma área mesmo de sangramento ativo, de que o contraste intravascular está extravasando para o hematoma.
Tomar cuidado que quando a gente faz uma angiotomografia muito precoce, né, em até 6 horas, esse achado pode ser encontrado em até 30% dos pacientes. Outro diagnóstico diferencial que pode ser encontrado, que a gente pode encontrar nas hemorragias intracranianas é a angiopatia amiloide, e ela é a maior causa de hemorragia lobar nos pacientes idosos normotensos. Esse depósito de amiloide na parede do vaso, dos vasos corticais e leptomeníngeos, leva a uma necrose fibrinoide e fragilidade vascular, predispondo ao sangramento. Diferentemente das microhemorragias hipertensivas, neste caso as microhemorragias têm uma distribuição lobar periférica, né, e preferencialmente posterior, e é visto que pacientes que têm HSA de convexidade, portadores de angiopatia amiloide, são pacientes que apresentam sintomas similares a um AIT, né? Então, esse é um caso de um paciente de 86 anos do sexo masculino, que a gente vê nessa tomografia de crânio áreas de hipoatenuação na substância branca periventricular, se estendendo até aqui a região subcortical frontal. Aqui parece ter até alguma área já sequelar, de encefalomalácia, gliose, e um hematoma pequeno aqui na transição temporo-occipital, do lado esquerdo. Esse paciente foi submetido à ressonância magnética, a gente vê melhor os mesmos achados, a área de alteração de sinal relacionada à gliose, e aqui uma área de um sangramento prévio, provavelmente, que já tem depósito de hemosiderina, junto à alteração sequelar, e o hematoma aqui na transição temporo-occipital esquerda. Chamando a atenção aqui para as áreas pontiformes, né, até 5 milímetros de baixo sinal aqui no gradiente, com uma localização, uma distribuição mais periférica, né, subcortical, e nada aqui na região dos núcleos da base. Então, quando a gente tiver esse tipo de apresentação, lembrar sempre da angiopatia amiloide. Esse paciente teve uma complicação, o hematoma aumentou, né? Apresentou um hemoventrículo, e esse conteúdo gasoso aqui é porque ele foi para a derivação ventricular. Esse artigo, esse é um critério de Edimburgo, que você juntando os aspectos de imagem junto com a alteração genética, você pode predizer se aquele hematoma é ou não relacionado à angiopatia amiloide. Mas o que eu quero falar, mostrando esse artigo, é que quando a gente tem uma HSA associada a um hematoma lobar com esse aspecto digitiforme, ele é muito mais associado à angiopatia amiloide. Tem alta probabilidade de se tratar de angiopatia amiloide. Então, esse caso aqui é um paciente idoso também, com essas áreas de sangramento lobar, né, aspecto digitiforme. Então, esse daqui é um caso fortemente suspeito para angiopatia amiloide, levando em consideração só o hematoma. Esse paciente tem uma angio que era normal. Falando um pouco da malformação arteriovenosa, já é a maior causa de hemorragia lobar também, só que em pacientes mais novos, em até 40 anos. E esses pacientes que têm malformações arteriovenosas têm um risco de hemorragia que varia de 2 a 4% ao ano, sendo que quando eu tenho só a malformação arteriovenosa sem a hemorragia, não é esperado que tenha efeito de massa, né? E lembrar sempre, ficar sempre atento, quando a gente encontrar um hematoma intraparenquimatoso numa tomografia, que ele é associado a calcificações, pensar que pode se tratar de calcificações vasculares e pode ser uma MAVE que sangrou. É importante no nosso laudo a gente descrever coisas que vão ajudar no manejo desse paciente, e eu sempre gosto de usar como base o que é
o que eles usam nos critérios de Spetzel-Martin, né, nesse score, que é o tamanho do nidus e a localização dele, né, se ele envolve uma área eloquente ou não eloquente, e a drenagem. Isso eu sempre descrevo nos meus laudos de MAV, se é uma drenagem superficial ou profunda, né? E de acordo com isso, o neurocirurgião consegue decidir se esse é uma MAV que pode ser operada ou não. MAVs que têm um score maior que 6, né? Elas não vão ser operadas e vão tentar outro tipo de tratamento. Então, esse aqui é um caso. Infelizmente, eu não tinha um caso meu de MAV com sangramento, mas esse é um caso de uma MAV. Como que a gente vê a MAV? A gente vê múltiplas estruturas vasculares. A gente nota que o flow void, né, bem semelhante aos seios durais, que não exercem efeito de massa. Elas, na verdade, elas não empurram o parênquima, elas se entremeiam, né, ao parênquima, com um baixo sinal aqui no T2, o aspecto de flow void. Pode ou não ter edema ao redor, mas o edema geralmente é mais relacionado ao sangramento e se impregna fortemente pelo contraste, e a gente consegue ver estruturas vasculares. Essa daqui é provavelmente uma veia bem calibrosa drenando para o seio transverso, né, para transição aqui transverso sigmoide. Esse outro caso é um caso da literatura, que a gente vê aqui nessa angiotomografia, é um nidus, né, uma MAV com nidus, esse novelado de vasos tortuosos e ectasiados, e associado a isso é um hematoma intraparenquimatoso frontal. Notar que essa MAV apresenta aqui uma drenagem para o sistema profundo, o que seria teoricamente pior do que se ela só apresentasse uma drenagem superficial. Outro achado vascular, que frequentemente é visto em pacientes com cefaleia, é a fístula arteriovenosa dural, que é uma comunicação anormal entre as artérias meníngeas, ósseas ou musculares, com vênulas durais. Diferentemente da MAV, a gente não consegue identificar um nidus. Está a fazer a diferença em todas as áreas do Flamengo. E representa cerca de 10 a 15% de todos os shunts artérios venosos. E o que é importante é se tem ou não tem o refluxo venoso cortical. Isso vai se correlacionar com o prognóstico, sendo que aquelas fístulas que apresentam um refluxo venoso cortical são denominadas de fístulas malignas e que têm maior chance de sangramento. Então, esse é um caso bem antigo, foi uma foto de um filme impresso de uma paciente de 69 anos que apresentava cefaleia e um zumbido pulsátil, que já aqui na tomografia de crânio a gente vê essas áreas de calcificações na substância branca subcortical, temporal e occipital do lado esquerdo, que na tomografia, na ressonância de crânio, a gente vê como áreas de baixo sinal na sequência gradiente eco. Prestar atenção que, diferente do sangue, quando é uma calcificação, ela não tem um efeito blooming, um efeito paramagnético tão grande, né? Então, são calcificações. E aqui nas outras sequências, a gente vê já no T2 várias estruturas vasculares tortuosas, proeminentes, que a gente não costuma ver. E no pós-contraste, a gente vê impregnação difusa, né, dessas veias, desses vasos, tanto corticais quanto proeminência aqui das veias profundas, das veias medulares, que são tortuosas e discretamente ectasiadas, principalmente, assim, mais evidente naquela área das calcificações corticais. Aqui fazendo um MIP, a gente consegue ver, espessando o corte, a gente consegue ver muito melhor esses vasos, como eles estão tortuosos e ectasiados. E aqui no anjo TOF, né, um anjo sem contraste, a gente vê que já tem um alto fluxo aqui no seio transverso sigmoide do lado esquerdo, o que é visto também nas fístulas e a comunicação. E essa paciente tinha já
uma sequela, né, uma trombose do seio transverso sigmoide do lado esquerdo recanalizada, e é uma causa bem que a gente encontra como uma complicação das tromboses venosas, são essas fístulas arteriovenosas durais. Essa paciente, as calcificações provavelmente eram por hipertensão venosa, que pode ter calcificações associadas. Esse é um outro caso de um paciente masculino, 59 anos, que tinha cefaleia e parestesia nos membros superiores. Então, a gente vê aqui uma alteração de sinal aqui no bulbo até a transição bulbo-cervical, né? Sem um efeito de massa muito importante, mas o que chamava atenção são essas estruturas vasculares tortuosas, ectasiadas aqui na transição bulbo-medular. E também era um outro caso de uma fístula arteriovenosa dural. E esse artigo fala esse aspecto de imagem bem característico, de esse aspecto rajado, né, esse aspecto estriado, né, aqui no bulbo, como se o edema poupasse as fibras do bulbo. Então, fala a favor de ser uma fístula, um edema, e associado aos vasos perimedulares proeminente. Agora, falando um pouquinho desse hematoma retroclival espontâneo, é uma causa de cefaleia aguda, sendo mais comum na faixa etária pediátrica. Ele, quando é visto em pacientes adultos, geralmente se relaciona ao trauma, e também é um sangramento de origem venosa, e ele fica contido pelos folhetos aqui da dura, né? E ele cruza a sincondrose base-occipital, só que o que chama atenção é que mesmo o paciente em decúbito, né, é um hematoma que fica nessa posição independente do decúbito. Também tem um curso benigno, né? Continuando para as anormalidades vasculares intracranianas, a gente tem, vou falar de síndrome de vasoconstricção cerebral reversível, PRES, trombose venosa e dissecção arterial. A síndrome de vasoconstricção cerebral reversível também cursa geralmente com a thunderclap headache e clinicamente faz então diagnóstico diferencial com HSA. E lembrar sempre da angiite primária do sistema nervoso central, a PANCS, que pode sobrepor clínica e radiologicamente aos casos de síndrome de vasoconstricção reversível. Só que nesses casos, geralmente a cefaleia não é assim trovoada, é uma cefaleia mais insidiosa e geralmente acomete homens mais velhos. E a thunderclap headache geralmente é a síndrome de vasoconstricção cerebral reversível, geralmente acomete mulheres mais jovens. E, diferentemente, no caso da síndrome de vasoconstricção cerebral reversível, o exame inicial pode ser normal, e já no caso da PANCS, geralmente o paciente já tem múltiplos infartos, pregressos e em diferentes fases, né? A síndrome de vasoconstricção cerebral reversível pode se complicar com hemorragia, seja HSA, hemorragia intraparenquimatosa ou subdural. O PRES também, que faz parte, pode estar associado e dizem que faz parte até de um contínuo, né, da doença. E esses pacientes podem também evoluir com AVC isquêmico. Então, o que tem essa doença já recebeu vários nomes ao longo do tempo e hoje é chamada assim mais adequadamente. Tem vários fatores predisponentes, seja medicação, gravidez e entre outros. Só que o aspecto mais importante que é a reversibilidade de todos os achados angiográficos, né, em 12 semanas. Então, esse é um caso de uma paciente sexo feminino, de 69 anos, com cefaleia súbita, que a gente vê aqui no axial flare, lá na convexidade parietal posterior, um hipersinal aqui nos sulcos, provavelmente uma HSA, e na angiografia,
múltiplas áreas de descontinuidade, afilamento dos vasos da cerebral média, cerebral posterior. Essa paciente fez um controle após 40 dias e houve reabsorção aqui das áreas de hemorragia subaracnoide aguda e desaparecimento quase completo de melhora importante, né, daquelas áreas de vasoconstricção. O aspecto mais característico são áreas de vasoconstricções seguidas de dilatações, né, aspecto de colar em contas. Mas muitas vezes o diagnóstico é só feito num controle evolutivo com a reversão dos achados. É importante ressaltar que se fizer um estudo de angiografia, seja angiografia por subtração digital, angiotomografia ou angiorressonância, na primeira semana, pode não ter não pode haver nenhuma alteração vascular já nessa primeira semana, porque o envolvimento é centrípeto. Então, ou seja, começa nos vasos de menor calibre e vai, que a gente não consegue ver nos exames, e vai caminhando em direção ao centro, né, na evolução do caso. Pode se associar a infartos, né, como eu disse, e geralmente são infartos em zona de fronteira. Continuando, a encefalopatia posterior reversível faz parte também desse contínuo de síndrome de vasoconstricção e encefalopatia posterior reversível. Geralmente, acredita-se que seja por uma desregulação no tônus cerebrovascular, por uma hiperreatividade simpática e, consequentemente, uma disfunção endotelial que vai levar aos achados de imagem. Muito frequente mais frequente em pacientes com pré-eclâmpsia, né? Eclâmpsia, falência renal, hipertensão, sepsis, abstinência alcoólica e uso de drogas citotóxicas ou imunossupressoras. O PRES não chama encefalopatia posterior reversível, mas a gente tem que ter em mente que nem sempre é só posterior, pode acometer outras regiões, inclusive núcleos da base, fossa posterior, e nem sempre é tão reversível assim. Pode vir associada com áreas de isquemia, né, edema citotóxico, e até áreas de sangramento. Então, não tem um curso tão benigno assim. Nesse caso, é uma paciente de 32 anos, gestante de 29 semanas, que apresentou cefaleia e hemiparestesia esquerda e confusão mental, né, que é a encefalopatia. A gente vê essas áreas aqui de hipersinal córtico-subcortical, aqui no FLAIR, acometendo as regiões mais posteriores, parietais posteriores e occipitais, sendo, então, característicos de um PRES, mas a gente sempre tem que excluir uma trombose venosa, porque às vezes uma trombose de um seio sagital superior, por exemplo, pode dar esse mesmo aspecto de imagem inicialmente. E essa paciente tem um estudo de angiorressonância que mostra a perviedade de todos os seios. Então, essa paciente ficou com um diagnóstico de PRES e nos controles subsequentes, essa paciente teve reversão completa do quadro. Então, falando da trombose venosa, geralmente a cefaleia é o primeiro sintoma e o mais frequente, mas também se associa a papiledema, alteração do nível de consciência, pode ter déficit focal, convulsão ou até neuropatia. Então, esse é um caso de uma paciente de 24 anos com cefaleia e o uso de anticoncepcional oral. A gente vê aqui uma hiperatenuação das veias cerebrais internas, né, aqui do seio reto. Pós-contraste, não houve opacificação dessas veias. E se a gente observar, já tem aqui uma área de hipoatenuação na porção aqui mais anterior do tálamo direito. Aqui, a gente, janelando bem, para a gente ver, a gente consegue ver aqui a falha de enchimento na transição do seio transverso para o seio sigmoide e aqui no bulbo da veia jugular. Compara aqui
com o lado contralateral. Então, essa paciente tinha uma trombose venosa, que ficou bem caracterizado aqui no exame de ressonância. A gente não vê o sinal habitual de fluxo, né? Quer dizer, na verdade, assim, a ausência de sinal, que é o flow void. E aqui está preenchido por um conteúdo espontaneamente hiperintenso. Então, já é uma trombose em uma fase mais subaguda. E nas sequências T2 gradiente, T2 estrela, a gente vê que os vasos ficam muito pretos, né? Relacionados ao trombo ocupando essas estruturas vasculares. Associada, a paciente tinha alteração de sinal aqui nos tálamos, putame, globo pálido e núcleo caudado, com áreas de baixo sinal na sequência de suscetibilidade magnética, compatíveis com áreas de transformação hemorrágica. Um dos artigos que eu usei para preparar minha aula, fala que evitar o uso de infarto venoso, porque muitas vezes esses achados podem ser reversíveis, né? Pode ser geralmente é uma mistura de um edema vasogênico com um edema citotóxico. E aqui na sequência pós-contraste, mostrando as áreas de falha de enchimento no seio sigmoide, transverso sigmoide e seio reto. Um dado importante é avaliar a densidade no seio já na tomografia sem contraste, e pacientes com um hematócrito e uma hemoglobina normal, a gente pode usar as 70 unidades Hounsfield como um cutoff, sendo que pacientes que têm uma atenuação do seio menor que isso têm pouca probabilidade de ter uma trombose venosa, e pacientes que têm uma atenuação maior que 70 muito provavelmente vão ter uma trombose venosa. Eu já vi outros valores na literatura, mas eu acho que 70 é um bom cutoff. Mas a gente não pode cravar só pela atenuação do seio. Isso daqui seria mais para guiar quais pacientes devem ir para a investigação com estudo de angiotomografia ou angiorressonância. Falando um pouco da dissecção arterial, a cefaleia geralmente é o sintoma mais precoce e pode ser referido em até 70% dos pacientes. E ela pode ou não ser associada a uma dor que irradia para a face ou para o pescoço. A HSA pode ser encontrada também, mas principalmente nas dissecções das artérias vertebrais. E quando o paciente tem também referido zumbido pulsátil, é mais comum nas dissecções das artérias carótidas internas. A isquemia é mais comum quando a gente tem a dissecção das artérias vertebrais, só que se ela ocorre quando a gente tem uma dissecção das artérias carótidas internas, essa isquemia tende a ser mais severa. Geralmente ocorre o segmento cervical ou supraclinoideu da artéria carótida interna, sendo que quando ocorre no segmento cervical, ela tende a polpar o bulbo e se estende até a entrada, a porção intracraniana, a porção proximal intracraniana. E nas artérias vertebrais, costuma acometer mais o segmento V3. A hora que a artéria vertebral faz aquela volta ao redor do atlas, é o local mais comum de acometimento. Na tomografia sem contraste, é bom sim sempre prestar atenção nos vasos. A gente pode encontrar já esse aspecto de crescente hiperatenuante, e quando a gente faz os estudos com contraste, a gente vê uma luz afilada, compara com a contralateral, e ela está deslocada pelo hematoma, né? Uma luz excêntrica e afilada. Outra achada que a gente pode ver é um flap intimal. Tomar muito cuidado com a janela que usa para avaliar os exames, que a gente pode perder esse tipo de achado. Então, deixar uma sequência assim um pouco mais acinzentada é melhor para ver tanto sangramento quanto trombo venoso e trombo mural no caso das dissecções. Aqui são 2 exemplos de
da literatura também de trombose venosa, de dissecção arterial, aqui associado a uma dilatação aneurismática, pseudoaneurismática, né? E o aspecto de afilado, e pode ter até a oclusão associada, e poupando aqui o bulbo da artéria carótida interna. Aqui a gente acho que consegue ver até um pouco bem como a luz da artéria está bem aumentada e só que o calibre reduzido, né, pelo trombo mural. Nas artérias vertebrais, a gente pode ver aqui um exemplo de um flap médio intimal, e aqui é o trombo mural, sendo que nas artérias vertebrais é mais comum a presença do trombo mural do que do flap. Na ressonância, a gente vê o hematoma mural, mas ele também tem um sinal variável, né, de acordo com a evolução. E aquele hipersinal característico que a gente vê no T1 com saturação de gordura, ele geralmente é entre 3 dias a 3 meses e pode ter um hipossinal nas fases mais tardias ou precoces. Então, aqui um caso de um paciente do sexo masculino com cefaleia há 5 dias e uma história familiar de aneurisma. Foi para a investigação, a gente vê aqui o sinal em crescente, com o hipersinal aqui no T2 e no T1, né? E a luz, o flow void da luz deslocado lateralmente. Aqui na Anjo, no Anjo-TOF, a gente vê a luz deslocada lateralmente, a gente consegue até ver o hematoma, né, pelo efeito paramagnético do sangue, e a luz aqui afilada, principalmente do lado esquerdo. Esse outro caso, um paciente do sexo feminino com uma dor na nuca, né, que não era uma cefaleia, mas pode ter a cefaleia associada, e a gente vê também aqui a secção, o hematoma mural, aqui na sequência T1 com saturação de gordura, e esse aspecto encorda, né, um afilamento extenso e irregular, bem característico da dissecção da artéria vertebral. Eu trouxe esse caso, que acho que é um caso interessante, e também é descrito como um sinal do crescente, mas diferentemente, aqui o crescente é visto na sequência pós-contraste. E nesse caso também era um paciente que tinha uma dor cervical com irradiação para a cabeça. E a gente vê, então, é um caso de uma carotidínia, né, que é uma inflamação perivascular transitória da artéria carótida, e pode ser visto já no ultrassom como espessamento da parede. Na ressonância a gente vê também esse espessamento ao redor do vaso, né? E só que diferentemente da dissecção, a luz tende a estar preservada. E pós-contraste a gente vê essa impregnação relacionada ao processo inflamatório. Continuando agora, vou só citar algumas coisas relacionadas ao edema e efeito de massa. A gente pode ter esse tipo de achado nas infecções intracranianas, nos tumores e metástases. Então, aqui são só 3 exemplos de paciente de 10 anos com cefaleia e sinal meníngeo. Lembrar que, quando associado a outros achados, a cefaleia do sinal meníngeo, a gente tem que sempre pensar no processo infeccioso. E a gente vê que o flare sem contraste não nos traz muita informação. Aqui o pós-contraste, a gente vê algumas áreas que até ficamos em dúvida se tem ou não uma impregnação com aspecto leptomeníngeo, né, desenhando aqui os sulcos. E aqui a importância do flare pós-contraste, que a gente vê bem a impregnação, nesse caso desse paciente com uma meningite bacteriana, viral, desculpa. Outro caso, paciente jovem também com cefaleia e sinais meníngeos. A gente vê uma lesão expansiva heterogênea com alto sinal aqui no T1, na cisterna supracelular, determinando aqui um efeito compressivo sobre as estruturas adjacentes. E se a gente prestar bem atenção, tem umas áreas aqui no sulco, na fissura de Sylvius, no sulco circular da ínsula, do lado esquerdo, com o mesmo sinal que a lesão. Então, esse é um caso de um
um dermoide roto. Por isso o paciente apresentava os sinais meningos. Outra causa de cefaleia, aqui já pacientes um pouco mais idosos, e ficar bem atento quando o paciente já tem uma neoplasia conhecida e começa a apresentar cefaleia, isso é uma red flag, e ele tem que ser investigado então com ressonância magnética, com contraste. E nesse caso, uma paciente com neoplasia de mama, a gente vê essa impregnação leptomeníngea, né? Aqui nos sulcos entre as folhas cerebelares e nos sulcos aqui do lobo temporal, parietal. Então, esse é um caso de uma carcinomatose leptomeníngea, que também pode ser um achado de cefaleia secundária em pacientes com neoplasia conhecida. Além de metástases parenquimatosas, que podem também cursar, além da cefaleia, pode cursar com crises convulsivas ou déficit focais. Agora, só mais 2 slides para terminar a apresentação, levando em consideração outros achados de imagem, a gente pode pensar em hipertensão intracraniana idiopática, hipotensão licórica espontânea e apoplexia pituitária. Então, esse é um caso de uma paciente de 35 anos, feminino, com cefaleia, que apresentava diplopia e papiledema. Então, lembrar aqui do papiledema como uma red flag. E os achados de imagem são uma célula túrcica parcialmente vazia, o que não é esperado para uma paciente de 35 anos. Além disso, a gente vê que tem aqui uma retificação do aspecto posterior dos globos oculares, uma ectasia da bainha do nervo óptico. Às vezes a gente pode até ver tortuosidade dos nervos ópticos e um afilamento aqui dos seios durais, né, do seio transverso, que é bem característico no caso de hipertensão intracraniana idiopática, que também às vezes é chamada de hipertensão intracraniana benigna ou pseudotumor cérebro, mas ela não é tão benigna assim, porque esses pacientes podem ter perda visual, né? Então, muitas vezes tem que fazer cirurgias para fenestrar aqui a bainha do nervo óptico, para diminuir a pressão dentro aqui da bainha do nervo óptico e melhorar a queixa visual. Uma coisa que eu já li algumas vezes é que isso é bem esse afilamento do seio transverso na transição transverso sigmoide é bem característico, só que não se sabe ao certo se isso é uma causa da hipertensão intracraniana ou consequência da hipertensão intracraniana. Esse último caso, para finalizar, um paciente masculino de 40 anos com uma cefaleia postural, e o que a gente vê aqui é um apagamento das cisternas aqui da base, pré-pontina, pré-bulbar, esse aspecto, esse acotovelamento aqui na transição bulbo-medular, uma herniação aqui do verme cerebelar, um colapso parcial aqui do quarto ventrículo, né? E toda essa região parece que está mais apertada, mais colabada. Além disso, a gente vê uma coleção laminar, né, bilateralmente, aqui o apagamento da cisterna interpeduncular, redução dessa distância, e pós-contraste a gente vê uma impregnação difusa, né, e paquimeníngea. E além disso a gente vê aqui os nervos ópticos, diferentemente, parece que estão afilados, reduzidos, e a gente vê também um achado o agrupamento das raízes da caldequina aqui no nível lombar. Então, esse é um caso de um paciente com uma hipotensão intracraniana espontânea, que também é causa de cefaleia, o que seria o pedo postural do SNOOP, da nova atualização do SNOOP, né? E nesse caso, o paciente tinha essa cefaleia que melhorava um pouco quando ele deitava. É isso. Espero que tenha acrescentado alguma coisa e obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Carolina. Grande aula, excelente, viu? Maravilha, excepcional, grandes casos, muito bem elaborada.
Espero que a sua experiência tenha sido boa com o Zoom. A nossa foi ótima aqui. A gente adorou bastante, né? E alguns colegas da especialidade, da neuroradiologia, tem outros colegas assistindo aí o chat, quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, fazer alguma pergunta para a doutora Carolina. É uma grata surpresa, foi excepcional a aula, surpreendeu bastante, muito bom. E que bom que ela está no nosso grupo e está aqui compartilhando todo esse conhecimento dela com o nosso residente aqui do hospital. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, fica à vontade. Sei que tem o doutor Zé Maria que está aí assistindo também. E o Rodrigo Beco, se você quiser comentar. Parabéns, viu, Carolina? Muito bom. Obrigada. Oi, professor, é a Nina. Oi, Oi, Nina, fica à Carolina. vontade. Oi, Fica à Nina. vontade. Fica à Oi, vontade. Carolina, foi um prazer, viu, assistir sua aula, muito boa, muito elucidativa, bem ilustrada, muito boa mesmo a aula. Foi um prazer, peguei ela acho que nos primeiros 2 minutos que vocês começaram e fiquei aqui vidrada. Parabéns mesmo, muito boa aula. Agora eu tenho uma dúvida para te fazer. Com relação aos pacientes com hipertensos, né, idosos, que você pega e tem aquele padrão de microhemorragia nas sequências SWI, preferencialmente periféricas, né, e algumas centrais, mas você vê que tem um predomínio periférico, tanto supra quanto infratentorial, e tem uma hemorragia nucleocapsular. Você interpreta isso, paciente hipertenso também, você interpreta isso como as duas doenças, uma sobrepondo a outra? Como é que ou você coloca que pode estar relacionada a um sangramento da hipertensivo ou com a angiopatia amiloide sobreposta? Como você constrói a conclusão do seu laudo nesse momento? Olha, Nina, geralmente eu não coloco no laudo se é uma hemorragia de origem hipertensiva, né? Isso é uma informação que eu acho que eu acabo passando mais no dia a dia, na conversa mesmo, né? Para o clínico. Nem quando o paciente não tem essas hemorragias mais subcorticais, eu acabo colocando, mesmo ele tendo essas hemorragias subcorticais, eu não acabo colocando no laudo se é hipertensivo ou se é de angiopatia amiloide. É uma coisa que, quando eu fico muito na dúvida, eu acabo conversando com o clínico e falando, olha, pode ser hipertensivo, ele é hipertenso, favorece mais o diagnóstico de ser uma hemorragia hipertensiva, né? Mas eu não sei se eu teria coragem de colocar no laudo quando eu ficaria na dúvida. Eu acho que seria mais uma coisa de uma conversa mesmo. Não, nesse caso, talvez eu não concluiria, né? Sendo que a angiopatia amiloide é mais comum em pacientes normotensos, né? Então, acho que pode até ser encontrada em pacientes com hipertensão intracraniana, essas hemorragias em outros locais, né? Mas eu acho que, não sei, acho que eu ficaria meio receosa em concluir no laudo nesse tipo de paciente. Não sei como você faria, né? Eu acabo colocando que pode haver uma sobreposição só para levantar a hipótese, porque por isso eu até queria saber a opinião de outros colegas que estiverem aí, que a gente acaba dizendo, na literatura a gente vê muito isso, né? Que quando o predomínio do sangramento é periférico, fala a favor de angiopatia amiloide, quando ele é mais central, ele fala a favor de hemorragia hipertensiva. Só que muitas vezes a gente acaba pegando uma sobreposição desses achados e eu acabo colocando que pode haver uma sobreposição dos dois pacientes, mesmo a angiopatia amiloide estando presente em pacientes mais normotensos, né? Eu queria só saber, eu te perguntei para saber se você tinha visto algum artigo que falasse mais que pode haver ou não a sobreposição, ou se fala a favor mais de ser um do que o outro.
mesmo com achados mais característicos da angiopatia amiloide, né? Então, desculpa. Não, Eu pode nunca falar. li nada assim a respeito de favorecer um ou outro, e nesses casos duvidosos eu tento ser um pouco mais pé atrás, eu acabo descrevendo e conversando, ao invés de deixar escrito, eu tento conversar com o médico mesmo, falar que pode haver sobreposição, mas eu não costumo concluir isso no laudo, não. Tá. Aí eu tenho outra dúvida também com relação às hemorragias espontâneas, não aneurismáticas, da região ali, Perimesencefálica. perimesencefálica, exato. Uhum. Você já pegou algum caso em que, na verdade, era um aneurisma e tinha alguma, sei lá, alguma vasoconstricção aneurismática pelo sangramento ter sido recente e depois foi visualizado esse aneurisma? Na sua prática, você conclui mesmo que não, fazendo a anjo, não vendo um aneurisma, você conclui mesmo que não é aneurismática? Existe a possibilidade de ter um pequeno aneurisma que a gente não tenha, não esteja vendo ali por alguma vasoconstricção por causa do próprio sangramento? Sim, eu não, quando eu tenho a dúvida de que pode ser um sangramento aneurismático, né, eu sugiro um controle de angiográfico, né, e eu nunca peguei um caso que desse tipo, que era um aneurisma e não apareceu, e acho que eu só peguei um caso de uma hemorragia perimesencefálica, que é esse da aula, da época da residência, e da época da minha residência, e se não é uma coisa que eu vejo muito frequentemente, não. Geralmente eu vejo mais aneurisma mesmo de basilar nessa região, né? Mas eu acho que se o a mensagem principal é que se o sangramento for um sangramento de maior volume, ou um sangramento recorrente, né, fala muito mais a favor de ser um aneurisma, e aí tem que investigar melhor, fazer controle. Eu acho que a mensagem é essa. Se ele se estender mais para esses externos ali, basais, né, se um volume maior, você fica mais com um pé atrás, né? Mesmo podendo ser só perimesencefálico. Uhum. Isso. É porque às vezes a gente vê esse sangramento. Eu mesmo peguei, foi esse ano, se eu não me engano. Não, foi esse ano. E eu não achei o aneurisma, né, pela anjo. E a gente acaba ficando na ansiedade, vendo se é limitação mesmo do método, ou se realmente é uma hemorragia espontânea, porque é raro, né, a gente pegar esses casos, como você mesmo falou, você tem um caso, né, da sua residência, eu peguei esse, depois até vou ver se eu consigo achar o nome do paciente para te passar, mas eu também não vi aneurisma no paciente que eu peguei, foi esse ano, sim, no comecinho do ano. Bacana, obrigada. Eu acho, de nada. Eu acho que também o meu viés de pacientes, como eu trabalho no hospital pediátrico, eu acabo vendo menos do que se eu trabalhasse no hospital geral, né? Eu vejo muito mais outras coisas. Hospital pediátrico e oncológico, então meu viés é totalmente esse, né? O doutor Zé Maria é neuroradiologista intervencionista, ele está aí no grupo, se ele quiser comentar alguma coisa sobre a hemorragia perimesencefálica, ele fica à vontade. Então, o Rodrigo B. O doutor João José entrou no grupo, na aula, assistiu, mas teve que sair, gostou muito, viu, Carolina? O doutor João José é uma das referências nossas aqui da cefaleia no estado do Ceará. Ainda bem que eu não fiquei sabendo disso antes, senão eu tinha ficado mais nervosa. Não, mas foi muito boa a aula, viu? Se algum outro colega quiser comentar. Alô? Foi não? Eu estou Paulo Rodrigo. Fala, Rodrigo. Para ouvir bem, né? Eu só queria parabenizar a Carolina, queria dizer que tinha esquecido de como é importante a gente descrever o exame neurológico para a rádio, né? Que a gente acaba perdendo esse hábito. Na minha residência, tinha um radiologista que ele era bastante meticuloso, era o Antônio Rocha. A gente ia passar o caso para ele lá, da neurocirurgia, para discutir as imagens. Se não tivesse bem afiado na história e no exame clínico, ele mandava voltar e
e colher todos os dados de novo. Então, foi bom para relembrar isso daí. Aí eu queria te perguntar, você deu um dado que 15% das HSA acaba não tendo identificação. Isso é após uma investigação medular ou é antes dessa investigação medular? Porque a gente tinha esse hábito também de, não encontrando uma doença aneurismática, uma MAV, né, no intracraniana, a gente solicitava essa investigação medular, né? É só para lembrar também que quando a gente não encontra intracraniano, uma causa de HSA, vale a pena essa investigação. Até que você falou da dissecção, de outras causas, né? Sim. Fístula dural Mas... medular ou MAV medular, que pode ter um sangramento intracraniano também. Sim, ou até um tumor, né? Que pode ter um sangramento, uma HSA, né? Então, eu não tenho esse dado no artigo do artigo que eu tirei essa informação. Eu não tenho esse dado se era após investigação medular ou não, né? Ele não falava isso. Talvez seja depois de toda a investigação mesmo, né? A outra questão é assim, a gente costuma ver também bastante laudo de HSA traumática, e, às vezes, talvez por falta desse hábito da gente contar a história, sim, tem uma HSA traumática, aí existe uma classificação de Fischer associada. Só que quando para a gente o Fischer é mais uma HSA espontânea mesmo, né? Você costuma fazer classificar, por exemplo, você pega um HSA, você não sabe se é traumático ou espontâneo, você costuma botar classificação de Fischer ou não? Não coloco classificação de Fischer no laudo, mas eu descrevo igual como eu faço com as MAVs, por exemplo, eu não coloco a classificação de Spetzon-Martin, eu deixo isso para o neurocirurgião ou para o clínico, mas você põe os dados, né, que você falou, eu né? ponho os dados que são... drenagem venosa. Isso. Põe os dados que são os dados que vão nortear a decisão clínica dele, né? Eu não costumo colocar a classificação dessas coisas, não. Perfeito. Muito obrigado, viu, pela aula, foi muito boa. Valeu, doutor Paulo, pelo convite. Valeu, um abraço. Obrigado a você pela presença. Doutor Zé Maria, quer comentar alguma coisa? Bom dia a todos aí, parabéns pela aula, foi bem didática. E acho que é um incentivo a continuar fazendo esses tipos de aulas e que o webinar veio realmente para ficar, né? Então é interessante aproveitar esse tempo que muitas vezes nós estamos com uma redução do nosso trabalho imposto pelo Covid, em que nós realizamos praticamente somente procedimentos de urgência. Portanto, parabéns e continue vocês investindo sempre mais, porque a melhoria do entendimento em medicina é sempre importante. Sobre a parte de hemorragia que você me perguntou, eu fico em dúvida da hemorragia perimesencefálica não seja a mesma coisa que um hematoma retrocrival espontâneo, simplesmente por uma questão de difundir mais de um lado para o outro, porque me parece que a hemorragia perimesencefálica seria não subaracnoide, mas extradural, né? Talvez uma ruptura do plexo clival, alguma coisa assim. E aí, de qualquer maneira, mesmo que a gente tenha um quadro bem favorável à hemorragia perimesencefálica, nós realizamos sempre a angiografia para excluir a presença de aneurisma. A gente nunca acha nada mesmo, mas tem que realizar para evitar qualquer descuido de diagnóstico e repetir variável de 15 dias a 30 dias depois, para ver se não teria um pequeno aneurisma que não apareceu na angiografia. Então, acho que é mais ou menos isso aí que do entendimento que eu tenho da perimesencefálica e do hematoma, e se puder salientar um pouco mais sobre isso, seria interessante. Obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigada.
Pelo que eu me lembro, o hematoma seria mesmo, né, subdural, interdural, que ficaria limitado pela membrana, esqueci o nome da membrana, agora me deu um branco, e o outro seria... Membrana tectal, Carolina. Isso. Tectal. Tectal anterior, né? Uma coisa desse tipo. Isso. E no caso da hemorragia perimesencefálica seria mesmo uma localização subaracnoídea, diferente do outro que seria entre os folhetos durais, porque inclusive o hematoma, a hemorragia perimesencefálica pode ter extensão para as fissuras silvianas e até interventricular, né? Acho que favorecendo a localização subaracnoídea, né? E o retroclival, como ele está contido pelo folheto da dura, ele não sofre ação do decúbito, ele fica ali contido. Então, acho que essa seria a diferente, seria uma localização diferente mesmo, né? E o retroclival, por ruptura dessas do plexo retroclival e o outro por veias subaracnoídeas mesmo, né? Eu acho que, pelo meu entendimento, essa seria a diferença. O hematoma retroclival é subdural mesmo, ele fica entre as folias lá. E como a Carolina falou, a hemorragia perimesencefálica é no espaço subaracnoide mesmo. Muito bom, muito bom. Eu acho que a medicina precisa disso, a gente precisa de pessoas como você, Carolina, que nos ajudam na parte de ensino, né? E essa parte de ensino e os outros colegas também. A gente fazer uma reunião multidisciplinar sempre é muito bom, aproveitar as coisas boas da quarentena, que é unir uma pessoa. Tem colegas aqui de Curitiba, tem colegas de Goiânia, Dr. Zé de Minas Gerais, né? Você de Campinas, a gente aqui do Ceará. Então, muito bom, muito obrigado. Se alguém não tiver mais alguma pergunta, eu queria agradecer também aí o Dr. Henrique, como chefe do serviço, que deu a oportunidade de a gente fazer esse ciclo de reunião, e está sendo muito bom para os residentes e para todos nós, né? Uma aula muito boa, agradável, um prazer enorme, uma surpresa muito boa, foi muito bom. Carolina, obrigada, muito obrigado. Pablo. Bom trabalho aí, bom trabalho para você hoje durante o dia e um bom final de semana a todos. E quem puder hoje assistir, hoje tem o Neuroclube às 19 horas, a atualização do Simpactinal, né? 7, dos tumores ependimários. Quem quiser participar e puder, tá convidado. Júlio, aí você finaliza aí a gravação e até a próxima. Muito obrigado, Carolina. Obrigada. Obrigado. Deus abençoe a todo mundo aí. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Forte abraço. Vamos finalizar a gravação. Obrigado, professora. Obrigada.